Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte, sobre o mito da caverna, que na verdade se chama Alegoria da Caverna, de Platão, que está em sua obra República, né? Não é mito porque a alegoria se trata de uma história contada com símbolos. Os símbolos vão representando aquilo que o autor está querendo dizer. Então, é uma alegoria, se chama Alegoria da Caverna. Mas, como falei, é mais conhecido como o mito da caverna, então também não tem problema. E o que é que o mito da caverna fala? É uma história até curtinha nesse livro A República, de Platão, né? Mas ele conta a história que ele tenta explicar, na nossa interpretação, a formação social, certo? E então, como a sociedade lida, né, com a sua própria existência e com o conhecimento entre si. Tem diversas informações, ou perdão, diversas interpretações, que são todas parecidas. Agora, ninguém pode dizer que sabe exatamente o que estava se passando na cabeça de Platão, tá? Mas aí a gente então vai juntando essas interpretações e se utilizando do bom senso e de outras falas de Platão para que a gente tente, no mínimo, algum mínimo, compreender a que ele se referiu. Então ele fala que havia uma caverna, essa caverna subterrânea, não é aquela caverna com a saída para o lado de fora, tá? Aquela caverna subterrânea. E ali dentro se encontrava o quê? Pessoas aprisionadas, acorrentadas umas nas outras, encostadas assim em um paredão, né? Um muro, tá? Por trás desse muro, tá? Haviam outras pessoas com imagens, onde uma fogueira fazia a sombra dessas imagens na parede da caverna que estava de frente para aqueles prisioneiros. Está dando para visualizar? E então, tudo o que esses prisioneiros acreditavam que existiam eram só essas imagens. Que vez ou outra essas imagens eram trocadas, mas ainda assim era sempre seguindo o mesmo padrão. Então eles entendiam que tudo que existia era aquilo. Até disputavam entre eles qual seria a próxima imagem a aparecer, certo? Lembrando que eram prisioneiros e eles estavam ali acorrentados uns aos outros, tá? E então ninguém parava para pensar se tudo que existia era aquilo. Então era a sombra de uma realidade, porque o objeto real estava ali com as pessoas que seguravam no alto esses objetos, a fogueira atrás iluminava esses objetos que, por sua vez, transferia a sombra para a parede da caverna, tá? E então eles acreditavam naquela sombra como a realidade. Eles não sabiam tudo que estava por trás daquilo. Aí, um belo dia, alguém se liberta dessas correntes. Se liberta dessas correntes e chega do lado de fora da caverna. E então encontra toda uma vida lá fora. O céu, o sol, os pássaros, né, a vegetação, e se encanta com aquilo. A princípio, é um choque. Por quê? Porque a visão estava habituada àquelas imagens, àquelas sombras. E então, quando se dá conta do que realmente é real, né, primeiro vem um impacto, até que a visão vai se habituando àquelas novas imagens. E ele volta para contar aos outros que a vida não se resume àquelas imagens em que eles estão vendo que está sendo projetado ali. Só que o que é que acontece? Difícil de alguém acreditar, porque eles estão ali desde que nasceram. Eles são escravos ali desde que nasceram. E então, dentro dessa perspectiva deles, é impossível existir algo além daquilo. E aquele que volta para contar o que descobriu, né? Ele será rejeitado. Ele será criticado, ele vai ser chamado de doido, ele vai ser chamado de louco, né? Na linguagem moderna agora, ele vai ser cancelado, né? Por quê? Porque diz assim, não, isso é uma mentira, isso é uma ilusão dele. Então, os que estão vendo uma ilusão, acreditam que a ilusão é daquele que descobriu a realidade. E aí, como é que a gente traz, então, para nós, para a nossa existência, essa alegoria? Né? Então, nós vamos supor que Platão, ele se referiu a como se forma a sociedade, né? Dentro de padrões em que as pessoas estão habituadas.
que as pessoas só enxergam aquilo que lhes são apresentado, que falta às pessoas irem além daquilo que se vê, porque dentro da caverna, nessa prisão, todas as suas percepções é através dos 5 sentidos. Então havia o som, os objetos produziam som. Então a imagem, a luz, o som, então tudo que pudesse ser percebido através da audição, da visão, do tato, do cheiro, né? E não se permitiam ir além desses 5 sentidos e pensar, será que existe algo além disso? A essência disso? E então, a gente supõe que a ideia de Platão foi de transmitir uma imagem do que acontece com a nossa sociedade. Já nascemos prisioneiros de um sistema onde essas imagens, essas realidades, entre aspas, nos são apresentadas e que nós tomamos por verdade. E ali nós vivemos dentro desse ciclo e criamos os nossos sonhos, nossos objetivos de vida, dentro dessa mesma perspectiva. E vejam vocês que não é diferente entre todos, acaba que todos, né, almejam as mesmas coisas e os mesmos resultados. E aquele que então se destaca deste aprisionamento e que percebe uma realidade além da que é apresentada, né? Ele também vai ser rechaçado, ele também vai ser rejeitado, ele também vai ser chamado de louco, de utópico. Muitas pessoas que já saíram desse sistema, que despertaram a sua consciência, que expandiram a sua consciência para além dessa perspectiva única de vida, né, que iguala a todos, né, eles, por muitas vezes, são chamados de utópicos, que estão vivendo fora da realidade. E, infelizmente, muitos, às vezes, não aguentam a pressão e acabam desistindo, acabam voltando para a prisão, porque não conseguem encontrar o meio termo entre viver a nova realidade que ele descobriu e estar no mundo sem pertencer ao mundo. E então o que é que acontece de mais perigoso, digamos assim, para aquele que expandiu a consciência? É que aqueles que estão ainda aprisionados se sentem o quê? Os donos da verdade. Então, ao invés deles ouvirem aquele que tem uma nova história a contar, tem uma nova perspectiva a apresentar, no lugar de ouvirem, eles querem ensinar sobre essa realidade do sistema. Então, é aquele, trazendo agora exemplos bem simples, mas que podemos pensar em vários outros. É aquele que não vai respeitar a sua singularidade, o seu estilo de vida. É aquele que vai dizer como é que você tem que se vestir. É aquele que vai dizer que tal coisa que você usa não está na moda. É aquele que vai dizer como é que você tem que se alimentar. É aquele que vai dizer como é que você tem que arrumar o seu cabelo. Qual o curso que você tem que fazer. Qual é a formação que você tem que ter. Porque é o que o mercado está esperando, que está ofertando. Entendeu? Que vai ter uma retribuição, uma compensação melhor para você. Mas não para ouvir o que você tem para dizer. Porque eles acreditam que a realidade que existe é essa que eles vivem. É essas dessas imagens que estão sendo apresentadas. Inclusive de fatos religiosos. Por isso que Jesus disse que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque muitos estão dizendo Senhor, Senhor, dentro desta caverna, através da imagem que está sendo apresentada, do Deus que está sendo apresentado, e que você, como escravo do sistema, deve seguir essa linha, deve seguir esse paradigma de vida, essa perspectiva, entendeu? E então, quando você chega e aborda um tema como espiritualidade, Deus interno, que Deus está dentro de cada um de nós, isso assusta. Isso assusta a esses escravos desse sistema que estão presos na caverna, que não se permitem se desacorrentar uns dos outros e sair da caverna para experimentar do que tem lá fora, tá? E um motivo
para isso é o medo de perder a identidade. Porque enquanto presos nessa caverna e preso nesse sistema de crenças, preso nesse paradigma material de vida, eles encontram uma identidade, eles se dão uma identidade, eles acreditam que sabem quem eles são. E quando você se descobre, se desacorrenta desse sistema e descobre lá fora, né, uma vida livre, onde Deus habita em você, onde você tem a consciência de que a vida não é esse sistema, né? Você passa. O que é que vai acontecer? Se antes havia uma identificação com a identidade, você vai precisar rever os seus conceitos e se redescobrir. E então será um processo de desconstrução. E é essa desconstrução que assusta. As pessoas têm medo de se perderem delas mesmas, né? Recentemente, eu vi uma moça falando para outra moça, né, que estava no local de praia e ela estava amarrada com uma canga. E a outra moça chegou e disse assim: deixa eu lhe mostrar como é que se amarra uma canga. Veja, que primeiro ela partiu do princípio de que a outra pessoa não sabia como era que se amarrava uma canga, porque já foi dizendo: deixa eu lhe mostrar como é que se amarra uma canga. Segundo, não respeitou o jeito de ser, o estilo da pessoa. Terceiro, se sentiu a dona da verdade. Eu sei qual é o jeito melhor e que fica mais bonito de amarrar uma canga. E então isso foram sinais claros de aprisionamento. Uma pessoa que está dentro da caverna ainda acorrentada. E por quê? Quando Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Veja bem, uma vez que você saiu da caverna e você descobre que Deus está em você, que o reino dos céus é um estado íntimo, você pode clamar por Deus, mas a sua consciência está fechada no sistema, está presa na caverna. E então este estado íntimo de reino dos céus não será encontrado. Não é que há um Deus à parte, fora, que vai dizer: você não se soltou do sistema, você viveu acorrentado num paradigma material. E então você não é merecedor de ir para o reino dos céus, como se fosse um lugar. Não é isso. Tudo acontece dentro da gente. É o reino dos céus, que é um estado interior que não será acessado. Vejam que são pessoas que não sentem paz genuína. Por quê? Porque essa paz genuína, pura, ela faz parte desse reino dos céus, que é um estado interior. De aceitação, de resignação, de transformação. Compreende isso? E então, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, ou seja, não acessarão ao reino dos céus que está dentro de si, que faz parte de si. E o desafio hoje, nesses tempos atuais e de transição planetária, é que saiamos da caverna, que nos desacorrentemos uns dos outros para nos descobrirmos e descobrirmos esse sol que brilha do lado de fora da caverna, que é dentro da gente. Entende agora que, então, quando se fala que alguém se sentiu intuído, ou sei lá o que foi, e pensou, existe algo além disso, do que nos é apresentado, e saiu da caverna, não é uma saída física, é um estado interior. E então ele começou a enxergar tudo aquilo que era apresentado de uma outra forma, vendo o significado de cada coisa, o valor existencial de cada coisa, a essência de cada coisa. Um exemplo, se uma dessas imagens mostrava uma casa,
O que está preso no sistema, que está acorrentado na caverna, ele vê somente a sombra de uma casa. Aquele que se libertou da caverna, ele também está vendo a casa, mas ele está vendo além, porque ele acessou ao reino dos céus, que está em si. E quando ele vê a imagem da casa, a primeira coisa que ele pensa é em quê? Um lar. E não o aspecto material da casa. Então, isso é estar no mundo sem pertencer ao mundo. Então, aquele que se liberta da caverna, ele descobre a essência, a razão de tudo. E não é mais prisioneiro das sombras que lhe são apresentadas. Então, é a visão que muda. É aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, o significado da vida toma uma outra forma. E então se encontra o sentido da existência. E a gente chega à conclusão de que qual é o sentido da existência? Veja que muitos procuram o sentido da existência. Para que está aqui? E a gente sempre pensa, em primeira mão, de algo para ser realizado. E o sentido da existência é descobrir que você está preso numa caverna e se libertar dela. Acessar ao reino dos céus que está dentro de você. Não ser mais um prisioneiro. Tornar-se livre. Livre para ser quem é você. Livre para viver a sua essência. E diante dessa caverna que é gigantesca, diante desse sistema que é poderoso, não é fácil. Mas o desafiador, o interessante, é justamente isso. Continuar nesse autoencontro, nessa busca interior. Porque aquele que quiser ouvir, vai aparecer para ouvir. E aquele que não quiser ouvir, vai encontrar o seu momento de descobrir que ele está preso em uma caverna, em crenças que o limitam, e que ele cria desafios existenciais dentro dessa prisão. Seus sonhos são dentro dessa prisão. Seus desafios são dentro dessa prisão. Seus amores são dentro dessa prisão. Tudo acorrentado uns aos outros. Então, feliz daquele que encontrou a liberdade. E a gente encerra com a outra mensagem de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.